Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana, aliás, temos a Apple salvou o metaverso, o que conseguimos tirar do caso dos Estados Unidos versus a Google e, por último, em Dia dos Namorados, tecnossexualidade, desejos escondidos. Oh Deus meu, o que é que vai acontecer aqui? Olá, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o grande Frederico Carvalho. Olá, como estão? E com o grande também Miguel Rão Vieira. Alô, pessoal. alô aos dois. Antes de irmos já para os temas da semana, só de relembrar que podem sempre nos avaliar no Spotify, na Apple Podcasts ou no Google Podcasts, não se esqueçam, ou mesmo também no YouTube, não se esqueçam que podem deixar comentários ou responder. Agora no Spotify também dá para deixar respostas e opiniões sobre o episódio, portanto estejam à vontade e nós estamos a dar um olho nas respostas, portanto comentem à vontade. E com isto, sem mais demoras, Miguel, que tema é que nos trazes hoje? Olha, eu trago este tema se a Apple Vision Pro salvou o metaverso ou não. E também por ser Dia dos Namorados, eu trago aqui esta ideia de óculos virtuais e essas coisas todas e para todos aqui. Isso é o que vais dar de prenda, é? É para ser uma prenda, caramba. 3.500 euros, foi, está bem, está. Olha, então, mas pronto, olha, nas últimas semanas... A tua mulher vale mais, é isso que tu queres dizer, não é? Vale muito mais, muito mais. Nas últimas semanas eu tenho apanhado todos os dias com imensos vídeos sobre os Apple Vision Pro, os óculos de realidade aumentada e virtual da Apple. Este é um daqueles casos em que assistimos mesmo à elegância da máquina de marketing da Apple. A forma como este produto está a ser apresentado, distribuído, comunicado por dezenas de milhares de influencers em todo o mundo, vê-se mesmo que eles sabem mesmo fazer isto. Até estão a inventar termos novos como Spatial Computing para definir coisas que já existiam, mas pronto, é a máquina de marketing da Apple que funciona sempre bem. Eu confesso que o iPhone a mim não me diz mesmo nada, mas o Apple Vision Pro disse-me. Não é por ver os vídeos das pessoas andarem na rua com os óculos e tal. Eu não sei porquê, mas parece que foi a primeira vez que senti que isto foi realmente o princípio dos próximos 10 anos a nível de tecnologia de hardware, user experience, software e todas essas coisas. Eu ainda não tinha sentido isso com nada, com nenhum vídeo que tivesse visto, mas desta vez senti. Eu acho que nós vamos começar agora a ver uma corrida para tornar estes aparelhos mais práticos e menos invasivos. Da mesma forma que também vamos começar a ver uma corrida de grandes empresas a criar apps, experiências de realidade aumentada, à medida que esta ideia for adotada pelos utilizadores. Nós vamos começar também a assistir a todo o tipo de reações, à medida que formos vendo assim as pessoas andarem na rua com os seus óculos. Isto vai ser como há 24 anos atrás, quando nós víamos pessoas a andar na rua a falar ao telemóvel. Vocês lembram-se daquela música dos The Weasel, não é? Toda a gente queria ter era um telemóvel igualzinho e tal. E eu acho que isto vai acontecer com os óculos. Eu ainda não percebi se esta experiência vai ser uma experiência de rua ou uma experiência de casa. Assim que chegamos a casa, metemos os óculos e começa o nosso dia, o nosso segundo dia ou um dia virtual. Ainda não sei como é que isto vai ser, mas seja como for, parece-me que este lançamento dos Apple Vision Pro voltaram a fazer com que o sonho do metaverso voltasse, e eu acho que voltou mesmo em grande. Eu acho que em 2 semanas os Apple Vision Pro fizeram mais pelo metaverso do que o Facebook em 4 anos, ao ter mudado o seu nome para Meta, ter lançado uma data de óculos, etc. Uma coisa interessante, eu como nunca na vida daria 3.500 euros por uns Apple Vision Pro, eu fui logo procurar alternativas e procurei logo, claro, o MetaQuest, que já vai na edição 3. Eu não conhecia isto, mas encontrei imensas aplicações, tanto para PC como para Android, que servem para criarmos os ambientes de trabalho virtuais, com as janelas a flutuar, uma coisa toda a 3D, super interessante. E eu também andei a ver reviews de pessoas a utilizarem as ferramentas que eu uso diariamente, como o Dreamweaver, o Photoshop, o Premiere, e toda a gente a dizer que é possível trabalhar, e neste momento já pode ser uma opção. Nós temos os óculos 3D, para em vez de comprarmos 3 monitores, compramos os óculos e estamos ali a trabalhar num ambiente com 3 ou 4 monitores à nossa volta, que para quem trabalha nestas áreas de design gráfico, marketing digital, dá jeito. E depois enviaste o link para a tua mulher. Exatamente. Exatamente. Eu safo-me com um pequeno almoço e com um almocinho e ela compra-me os óculos no dia dos namorados. Isto é que eu gosto, filho. Isto é que eu gosto para o dia dos namorados, se quiseres.
Exatamente. Mas pronto, olha, eu andei a ver um bocadinho de tudo relacionado com isto no metaverso e realidade aumentada e aparentemente eu não fui o único. O Wall Street Journal diz que a entrada em grande da Apple no mercado da realidade virtual fez os executivos da Meta esfregarem as mãos de otimismo em relação ao hype gerado no mercado. Porque os Apple Vision Pro trazem novos utilizadores, novo buzz e, claro, o MetaQuest espera ser o headset de eleição no mercado Android. Apesar de, pessoalmente, eu acho que a ideia... Não sei se vocês já viram como é que funciona o MetaQuest 3. Nós temos os óculos, aquilo também aceita comandos com as mãos visuais, mas depois também tem uns comandozinhos que uma pessoa tem assim na mão como se fossem os comandos da Wii. Eu acho que isso é uma ideia, isso vai ser ultrapassado rapidamente. Isso é um parênteses no meio disto tudo, porque a solução da Apple pareceu-me muito mais cool e intuitiva. Ou seja, a pessoa está ali, vai mexendo no ar nas janelas e tal, achei aquilo espetacular. E outra coisa que achei super interessante foi a Apple não apanhou aquela ideia dos avatarzinhos a 3D e aquelas coisas que parecem um bocado bonecada, um bocado infantil para as reuniões. E eles têm coisas incríveis, que é... Existe um avatar virtual que é como se fosse uma fotografia da pessoa que é animada consoante aquilo que a pessoa está a fazer por inteligência artificial. E para reuniões nós podemos ter assim 7 ou 8 pessoas que nos aparecem como se fossem ecrãs dentro de uma sala e nós vamos vendo a pessoa realmente, não é? Epá, achei incrível. Acho que é o futuro, sem dúvida. Mas pronto, nós hoje não vamos fazer aqui comparações entre a Quest e a Vision Pro, mas mais importante que isto tudo é o facto da entrada da Apple já ser vista por muitos líderes de opinião como uma validação da aposta do Mark Zuckerberg em reorientar o Facebook para o metaverso há alguns anos atrás, quando até trocou o nome de Facebook para Meta. O all-in do metaverso há uns anos não fez ressonância com os utilizadores e diz que a empresa já perdeu 47 bilhões de dólares nos laboratórios do metaverso desde 2019. Mas será que isto se vai manter assim? Relembramos que o mundo, o ano passado, mudou com a inteligência artificial, não é? Substituiu aquela ideia do hype que havia do metaverso e da cripto, parece que morreu ali completamente. Mas agora isto parece que está tudo a voltar. Nessa altura o Mark não desistiu nem negou o sonho, mesmo quando houve algumas situações em que a Meta foi gozada, como o caso dos avatares não terem pernas, etc. O que ele diz é que a aposta continua super sólida e a Meta vai continuar a investir 15 mil milhões de euros por ano na divisão de metaverso. Eu sou daqueles que acredita que isto realmente, este lançamento da Apple mudou tudo e vai mudar tudo neste mercado. Agora a questão que eu vos coloco é: vocês já sentiram o entusiasmo a voltar em relação ao metaverso? Ou acham que o entusiasmo vai manter-se, o foco vai manter-se todo na inteligência artificial antes de ir ao metaverso? E acham que a Meta tem de agradecer realmente, como diz o Wall Street Journal e os executivos da Meta, ao facto da Apple ter lançado o dispositivo deles, ou devem ter medo deste dispositivo? Diogo, se quiseres... Fred, o Diogo estava a estar com a cabeça. Estou muito curioso. Estava a dizer que não, ali em algum momento. Não. Bem, primeiro acho que a questão é fácil. Quanto à questão se a Meta deve agradecer, sim, deve agradecer, sem dúvida, não é? E eu acho que sim. Porque realmente isto veio reativar um pouco a ideia dos óculos e de ter uns óculos na cara. Não sei se tanto relacionado com o metaverso, porque é mais realidade aumentada e não tanto um universo paralelo, não é? Pelo menos é a concentração agora. E acho que isso é um passo grande, é uma diferença grande. Diz-me. Olha que os Apple Vision Pro, dos vídeos que eu estive a ver, tu tens assim uma parte aqui por cima que tu controlas o nível de imersão e tu podes estar a ver em realidade aumentada ou podes colocar aquilo e de repente tu fecha-te completamente a visão e tu estás completamente imersivo. Eu sei. Eu digo que a maior parte da utilidade neste momento do Apple Vision Pro é sem dúvida mais no sentido de realidade aumentada, ok? É para é para aí pelo menos que a Apple apontou inicialmente. Não sei como é que vai ser o futuro, mas parece-me pelo menos agora ser esse o foco, não é? O facto de ter vários ecrãs, de conseguir ver um filme, portanto a tela, o spatial computing é muito nesse aspecto, não é? E se o hype da inteligência artificial isso iria manter sobre este hype da Apple. Eu penso que a Apple, para ter um maior impacto no mercado, para o alterar, teria que ser mais acessível ao utilizador comum, ok? E que neste momento, a 3.500 euros, acho que isso é um impasse muito grande. O mesmo está a acontecer, por exemplo, com o Quest. O Quest já custava 500 euros. E é caro ainda, certo? Acho que o último, por acaso, acho que era mais barato. Acho que era nos 300. Mas mesmo assim, ainda é um passo
que a pessoa teria que dar, que pode ser impeditivo. E, claro, claramente a Meta fez isto de uma forma propositada, até porque não há muito produto. Eu estou a testar. Sim, exato. Estão certamente a testar e eu acho que a iteração vai ser para um produto mais barato, sem dúvida. Agora, eu não consigo deixar de pensar, e já falámos um pouco sobre isto no dia em que foi apresentado o Apple Vision Pro, que é a quantidade de informação que aquele eye tracking tem e que nos pode vir a dar. Porque, de momento, imaginem o que é um filme inteiro a ser analisado para onde é que a pessoa está a olhar. Ainda bem que a Apple defende tanta privacidade, não é? Ou seja, que esses dados não vão para lado nenhum. Epá, eu espero que não. Eu espero que, e se forem, que sejam consentidos e que sejam um grupo, um focus group que seja pago para isso. Tá bem? Mas... só a rir. Mas a verdade é que sim, aqui há muita informação. Lembrem-se deste exemplo do filme, agora pensem num site, não é? Nós otimizarmos um site, uma aplicação, exatamente para onde é que o utilizador está a olhar em cada momento, porque o eye tracking vai permitir fazer o pinpoint, não é? Um heat map específico, exato, de onde é que e para onde é que o utilizador está a olhar e está a olhar para onde nós queremos. E emoções, não é? Qual é que é a emoção que ele tem? Se ficou contente, se ficou triste, se ficou angustiado, se ficou nervoso, isto vai ser tudo. É um tracking total. Eu não tinha pensado nesse, mas tens razão, porque realmente se o sistema consegue avaliar se eu me estou a rir, se eu estou a sorrir, como é que eu estou, não é? Para fazer aquele avatar que faz, certamente consegue também avaliar se eu estou a rir enquanto estou a olhar para um site. Portanto, é um muito bom ponto, Miguel. Eu acho que isso... Há aí muita informação que de repente nós conseguimos ir medir, mais uma vez, de uma forma consentida, acho eu, pode ser realmente algo a explorar. Ou imaginem só um focus group onde vocês compram 10 Apple Vision Pro, não é? Portanto, 35.000€, vamos embora, é um focus group caro, não é? Mas de repente estão a medir exatamente onde é que os utilizadores estão a olhar e de uma forma fácil, ou seja, o software já está feito. Não é necessário andar a reinventar e a perceber as coisas. Portanto, eu acho que isso também é super interessante. Sim. Isto, quando isto estiver massificado, isto abre um mundo novo. Eu só não disse, durante o texto, que era nos próximos 20 anos, porque eu acredito que os desenvolvimentos dos chips, como estão a acontecer agora, os chips mentais, etc., e está a chegar daqui a 10, 15 anos, a experiência se calhar vai mudar outra vez, não é? Mas realmente é um mundo novo, não é? Abriu um mundo novo. Ou não, Fred? Olha, é o seguinte, de acordo com o teu arranque, realmente a Apple pretendeu aqui gerar um entusiasmo, uma adesão dos seus produtos, e eu não me perguntei onde é que tu viste esses vídeos, mas não precisas me dizer, porque a Apple Vision Pro teve como um guia estratégico a utilização de influenciadores. E agora remete para ti, Miguel. Tu viste, não diretamente pela informação da Apple, mas por outras pessoas. É YouTube, é redes sociais, é o pessoal todo. Por exemplo, há 2 influenciadores cá em Portugal de tecnologia, ambos a dizerem que receberam os primeiros Apple Vision Pro em Portugal. Ok? E eles todos contentes com aquilo e a fazerem já estão a fazer imenso conteúdo sobre aquilo. E realmente o conteúdo que eu estou a ver de utilizadores é 1000 vezes mais interessante do que o conteúdo branded da Apple. Os da Apple são assim mais branded e mais comerciais. Estas pessoas que eu estou a ver dos influenciadores estão a criar um entusiasmo incrível porque são pessoas normais a dizerem a experiência que têm, no trabalho que têm e tal. Então, eu estou a ver pessoal de design com aquilo na cabeça a dizer como é que está a conseguir trabalhar em design com aquilo. Isso para mim interessa 1000 vezes mais do que a Apple Vision Pro, do que a Apple mostrar-me os vídeos, não é? Tipo deles, a experiência deles que é toda trabalhada a 3D. Não, estes tipos estão a partilhar o que estão a ver no ecrã, o que está espetacular. E tu estás vestido para isso, não estás, Miguel? Se te enviarem os óculos também fazes. Olha, eu completamente. Epá, Apple, se alguém está aí, faço logo a minha experiência toda de óculos. Pá. Mas é isto, eu acho que esta estratégia de marketing foi muito alavancada pelos influenciadores. Só reconheço uma outra marca que é muito boa a usar isto, a mesma técnica, que é a Elgato, que no fundo é criar narrativas convincentes em torno da inovação tecnológica. Agora, o que é que acontece? Os headsets de realidade aumentada e realidade virtual, que têm esta designação AR/VR, de acordo com o IDC, diminuíram 8% de um ano para o outro, entenda-se, em 2023. Apesar do lançamento de novos headsets, portanto, embora o produto só esteja a ser entregue, no caso da Apple, em 2024, foi lançado o ano passado. E este dado é interessante para nós irmos buscar ainda mais informação. Portanto, para quem não está tão familiarizado, o Apple Vision Pro
nesta fase, nesta primeira arranque, teve vendas totais de 200 mil unidades e prevêem que ao final deste ano, 2024, cheguem aos 350 mil unidades. De acordo com o IDC, dados que eles foram lá recolher. Os links depois estão no site do Marketing por Idiotas. O MetaQuest 2, não o 3 que o Miguel referiu, mas o MetaQuest 2 teve vendas totais de 15 milhões de unidades até dezembro de 2023. Tem uma cota de mercado global de 80% e nos Estados Unidos de 76%. Dados também do IDC. E para nós temos uma referência de outros dispositivos. A Sony PlayStation teve vendas totais de 5 milhões, a HTC Viu Cosmos teve uma vendas totais de 1 milhão e a Valve Index de 1 milhão. Portanto, este é o top 5 de dispositivos para as pessoas andarem a passear na rua. E agora há um ponto aqui importante que vocês dois referenciaram, que tem a ver com o entusiasmo. Este entusiasmo que veio aqui fazer um relançamento e depois veio outra vez trazer a percepção de que se calhar o metaverso vai ser revitalizado, o conceito de metaverso, entenda-se. E isto depois vai ser ilustrado de forma significativa na percepção pública e no interesse pelas realidades alternativas. Porque há um aspecto aqui crítico que eu acho que é interessante nós considerarmos. Tem a ver com a acessibilidade. Não, é a acessibilidade financeira, que o Diogo aqui referiu, sem dúvida, que é muito relevante, porque só por ter um preço alto pode limitar a adoção inicial a um nicho de consumidores, embora haja aqui uma pesquisa que gera o interesse, como acabámos de ver no Miguel, que é, eu não vou pagar, mas estou muito curioso para experimentar. Se houver aqui algum ouvinte, o Miguel aceita receber em casa o Apple Vision Pro. Agora, o que é que sucede? Esta discussão sobre a substituição da atenção, que é a atenção do público em relação a outros temas como inteligência artificial ou as criptomoedas, para depois voltarmos outra vez a recentrar o tema do metaverso, foi um tema que o ano passado falámos muito. Eu acho que tem a ver aqui, não sei se aqui podemos não estar todos de acordo, mas a questão tem a ver com a resiliência que o Mark Zuckerberg tem mantido, né, na Meta, sempre neste tópico. Ou seja, ele foi dos primeiros a lançar, tem uma cota de mercado gigante, porque foi dos primeiros a dizer, não, vamos sair do tema das redes sociais e vamos colocar um dispositivo físico no mercado. Vamos gastar rios de dinheiro no metaverso, porque isto pode dar resultado. Ou seja, eu acho que isto pode apontar aqui para uma tendência tecnológica, para um desafio de prever o futuro digital, que só está acessível claramente a quem tem muito dinheiro para investir, e não sei, eu que estava muito cético, começo a tentar aqui percepcionar no início de 2024 que é possível que ele possa ter ganhos futuros, não em relação ao dispositivo, porque esse aí já é uma realidade, mas em relação à tecnologia software. Porque a questão da acessibilidade de preço e a dinâmica competitiva entre os gigantes tecnológicos e a introdução da Apple, e com este fecho, eu acho que está muito relacionado com o quê? Com a capacidade de antecipar e depois de moldar as tendências de consumo que serão depois cruciais para eventualmente liderar um novo horizonte. A ver, vamos, o que é que vai acontecer com este tópico dos metaversos. Antes de fecharmos isto, eu acho que é super interessante o que tu acabaste de dizer. Acho aqui também uma coisa, onde nós podemos também verificar muito bem que a Apple realmente revitalizou este mercado, que é, apesar de estarem a ser lançados novos dispositivos e a coisa estar a melhorar, o ano passado as vendas decresceram, ok? Ou seja, o entusiasmo está a acontecer, mas tem estado a piorar. Eu já ouvi dizer que tem a ver com... Eles descobriram agora uma nova forma dos óculos já não enjoarem, ok? Que também já estão no MetaQuest 3. Já aqui a tecnologia tem estado a evoluir, não é? Nós podemos comparar isto com o telemóvel há 20 e tal anos atrás, que os primeiros telemóveis eram super caros. Ninguém tinha, não é? Só mais tarde é que eles começaram a aparecer mais para toda a gente, não é? Relativamente aqui à questão de hypes, pensei nisto no sábado passado e estava tipo, ok, eu acho que o hype, porque estávamos numa conversa de café e perguntaram-me sobre isto, e eu acho que o hype de inteligência artificial vai passar mais para o panorama B2B, ok? Nas empresas a inteligência artificial vai ser o hype e continuar o hype a nível de consumidores vai passar para o metaverso e realidade aumentada. Eu penso que não. Eu, pelo menos este próximo ano eu penso que não. Eu acho que vai ser muito uma coisa tipo assistentes de áudio, não é? As Alexas e as Googles da vida. Desculpem agora se ativei alguma, mas acho que vai ser muito isso. Ou seja, há uma explosão dos early adopters, sem dúvida, mas... Neste momento ainda vejo, pelo menos neste momento ainda vejo muitas barreiras a expandir-se e a sobrepor-se à inteligência artificial. Repara, a minha sobrinha utiliza a inteligência artificial para fazer os trabalhos de casa. Pá, isto é esta coisa, os miúdos estão a usar, não é? Diz. Sim, não é isso que eu estou a dizer, ou seja, eu não estou a dizer que vai desaparecer, estou a dizer é que gradualmente vai ser substituído este hype, ou seja, nós lá para o final do ano, tu já não vais ver influenciadores normais, assim, pessoas comuns, normais, a falarem sobre inteligência artificial como se tem falado agora.
vai-se estar a falar sobre outra coisa qualquer. Que eu acho que vai ser estas experiências de realidade aumentada, etc. Porque o tema da inteligência artificial está porreiro, a tecnologia vai começar a aparecer, mas não sei. Acho que este ano vai ser um ano incrível a nível de tecnologia, vai ser espetacular. Mas mais incrível do que todos estes hypes é o nosso LinkedIn. Nós basicamente já lançámos o nosso LinkedIn em l.martinporidiotas.pt. Podem ir lá aceder, e se estão a gostar do que estão a ouvir e se ainda não forem subscritores, por favor, façam-no agora. Epá, esta passagem foi tão foleira, mas pronto, mas está, é isso. Epá, olha, tornem-se subscritores, por favor, façam-se agora, porque nós só ganhamos os nossos Apple Vision Pro se tivermos 3.500 novos subscritores, ok? E, uma vez feito isto, não o façam agora, porque agora vocês têm de ouvir o Diogo. Diogo, esta semana tu trazes aqui um tema super polémico outra vez, aqueles que nós gostamos, não é? Estados Unidos contra Google, apesar de eles serem todos a mesma coisa e andarem todos casados uns com os outros. Diz-nos, Diogo, o que é que tu trazes esta semana? Eu tinha prometido falar disto e cá estou eu. Vamos falar do caso em tribunal do Departamento da Justiça dos Estados Unidos versus a Google e toda a informação que agora sabemos, como também olhar para os possíveis futuros da publicidade nos motores de pesquisa e como nos prepararmos. Então, para contexto, a Google está a ser julgada por alegadamente usar táticas desleais para garantir que continua a ser o principal motor de pesquisa do mundo. Ao longo de 10 semanas no tribunal, os especialistas argumentaram que as configurações padrão desencorajam a mudança dos utilizadores. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alegou que a Google usou táticas dissimuladas para manter o seu domínio na pesquisa. Isso inclui pagar milhões a empresas como a Apple para se tornar um motor de pesquisa padrão e muito mais. Então, assim, ficamos a saber vários pontos interessantes, como o facto da Google de ter mais de 90% de participação no mercado, e afirma que isto só acontece porque é um produto superior, que é super interessante. Ficámos a saber coisas também como o Arjan Tishk, espero que seja assim o nome, o vice-presidente e diretor de marketing da Booking, que chamou a Google de ditador benevolente, alegando que deixou a Booking.com com pouca escolha, a não ser cooperar com quaisquer mudanças que a empresa estivesse a impor. Mais o ex-diretor de operações da Expedia, que também em tribunal afirmou que o custo do Google Ads aumentou 10 vezes no período de 5 anos e que é algo que na verdade até temos falado no episódio, e falámos ainda no episódio passado. Mas ficámos a saber que a Google gasta mais de 10 mil milhões de dólares por ano para ser um motor de pesquisa primário em várias marcas, como a Apple, não é só a Apple, mas várias outras marcas, e que, no caso da Apple, ainda oferece uma percentagem daquilo que faz com anúncios clicados no motor de pesquisa no browser da Safari. Portanto, super interessante. Enfim, poderíamos estar aqui a falar de muitos pontos que foram explorados no tribunal, como estes que acabei de mencionar, mas eu quero me concentrar exatamente nesta parte dos anúncios. E agora peço desculpa, desde já, até porque vai ficar um bocadinho técnico, mas vou contar aqui com a ajuda dos meus comparsas para descomplicar. Reparem nisto. Fred e Miguel, vocês sabem como a Google determina quem fica em primeiro lugar com os anúncios no Google Ads, certo? Expliquem lá à nossa audiência. Pode ser o Fred. Então é o Diogo, isso é fácil. De acordo com o que está escrito pelo Ad Rank, que é uma combinação de quem paga mais por clique, mais a relevância do anúncio determinada pelas extensões e o índice de qualidade. Pois é, obrigado, Fred. Claro que... Foi natural. Muito natural. Nada escrito. Pois é, eu pensava o mesmo, mas não. Na verdade, depois no tribunal, acabámos por saber que para lá de quem paga mais por clique, temos também um fator que a Google chama de LTV, ou Lifetime Value, e que tenta determinar o impacto negativo ou positivo na pesquisa. Mas não sabemos exatamente como esse LTV é calculado. Não foi revelado no tribunal. Mas está relacionado com uma previsão se o clique naquele anúncio poderá ter um impacto negativo para a experiência do utilizador e para a Google. Portanto, isto para dizer que para lá daquilo que o Fred mencionou, ou seja, o quanto é que o anunciante está disposto a pagar por clique, mais a relevância do anúncio,
temos ainda um novo fator que não sabíamos, que não se sabia até à altura, que é este LTV, e não sabemos exatamente como é que este LTV é calculado e como é que a Google vai determinar então esse LTV. E agora vocês pensam qualquer coisa como? Epá, isso é importante saber e realmente assim pode ser difícil simplesmente estar nas primeiras posições. Ainda bem que agora já sei. E eu digo-vos, esperem, Miguel, porque há mais. Sim, agora sabemos também que o Google Ads, para determinar quem é que fica realmente em primeiro, ainda usa um fator que chamamos Randomized Generalized Second Price. Okay? Isto, em português, é segundo preço geral aleatório. E como o próprio nome indica, determina quem fica em primeiro lugar dos concorrentes que tem um ad rank próximo, ou um LTV próximo, mas aleatoriamente. Portanto, ele vai ser aleatório, vai criar uma aleatoriedade, onde por vezes vai meter um em cima, por vezes vai meter o outro em baixo. Apesar do ad rank de um ser superior ao outro, desde que eles estejam próximos um do outro, o sistema vai, por vezes, beneficiar um, por vezes beneficiar outro. Portanto, por vezes vai estar em primeiro lugar um, por vezes vai estar em primeiro lugar outro. A única forma de garantir mesmo o primeiro lugar, reparem nisto, é estar disposto a pagar muito mais que o clique do vosso adversário naquele leilão. E claro, lembrem-se que a Google quer ao máximo que vocês utilizem bids automáticos, ou seja, lances automáticos, ou seja, quem consegue fazer mais dinheirinho é a Google. Pronto, já sabíamos, né? Isto já estávamos a ver. Portanto, temos estes dois novos fatores que agora sabemos dentro do leilão de Google Ads. Mas imaginem então que a Google perde o caso. Mesmo recorrente, depois eles perdem o caso. O que é que pode acontecer? Prevê-se aqui o mercado preveu aqui algumas mudanças que poderiam acontecer nas práticas da Google, como a interoperabilidade forçada, ou seja, a Google poderia ser obrigada a tornar o seu motor de pesquisa e de serviços interoperáveis com outros concorrentes, ou seja, eles teriam que adicionar resultados também do DuckDuckGo ou resultados da Bing, por exemplo, no seu motor de pesquisa. Pode haver restrições a pagamentos, como o facto de a Google ser impedida de pagar a outras empresas para se tornar um motor de pesquisa de padrão, ou seja, de repente a Apple poderia estar a ter o Bing ou o DuckDuckGo como motor de pesquisa. Mais, ter uma transparência algorítmica. A Google poderia ser pressionada a aumentar a transparência dos seus algoritmos e, como tal, a influenciar os resultados em termos de SEO. E se isto acontecer? E esta é a minha questão para vocês. O que é que pensam vocês? Como é que os marketers se podem preparar para, por exemplo, no futuro termos mais motores de pesquisa e termos mais transparência, ou seja, sabendo que temos outros fatores a influenciar o que é que o Google Ads determina como a primeira posição e o que é que nós como marketers podemos fazer para nos prepararmos para esse futuro mais fragmentado. Deixem-me só de relembrar que a Google terá um novo processo em tribunal ainda este ano por um alegado abuso de dominância no mercado de publicidade digital. Portanto, isto pode não acabar por aqui. Enfim, Fred, o que é que tu achas? O que é que tu vais aconselhar aos nossos ouvintes? Querido amigo, eu primeiro quero elogiar o teu trabalho de investigação, de partilha, sempre muito interessante, muito relevante. Não conhecia uma boa parte da informação que trouxeste. Muitos parabéns. Bom, o caso da Justiça dos Estados Unidos, nós já abordámos no outro episódio, mas não com tanto detalhe. Isto agora foi do trabalho que exigiu aqui ao Diogo há algum tempinho. Mas pronto, isto só mostra que este tema contra a Google coloca em evidência práticas questionáveis que colocam e que podem ter reforçado a posição dominante, conforme o Diogo foi referido. Esta alegação central, que a Google usou métodos desleais para manter a sua posição dominante, incluindo acordos financeiros com empresas como a Apple, entre outras, por um lado, vejamos, pode limitar a escolha do consumidor e inibir a concorrência, mas também sejamos concretos, isso sempre aconteceu. Deixa-me só aqui relembrar-vos muito rapidamente. No final de 2023, e os números são atualizadíssimos, mostraram que a Google pagou 26 mil milhões a diferentes operadores espalhados por diferentes marcas, 26 mil milhões para que o Chrome fosse dominante. O principal, que também já abordámos noutro episódio, é a Samsung, que recebe 11 mil milhões para ter o Chrome como navegador padrão. A Huawei, antes de 2019, recebia 1.000 milhões.
E até que levou a Huawei, a Oppo, a Vivo e a Xiaomi a juntarem-se para formar algo que existe hoje em dia, que é a Global Developer Service Alliance. Inicialmente o objetivo era distribuir aplicações, mas o grande foco é resolver e reduzir a dependência da Google. Também os links depois deixo no marketing por idiota. Só que nós temos outros exemplos que também já são muito conhecidos do mercado. O exemplo mais paradigmático que atravessou as gerações foi o tema da Microsoft, não é? Multada por abusar da sua posição dominante no mercado de sistemas operativos em PC, e foi acusada por cobrar valores depois excessivos, dificultando a interoperabilidade com outros softwares. Depois temos o caso da Intel, que também foi multada por ter uma posição dominante no mercado dos processadores. O Facebook, que todos os anos temos sempre novas histórias, a dizer, será que vai desmantelar o Instagram? Será que vai desmantelar o WhatsApp? Será que vai ter que separar empresas? Como aconteceu no final de 2023, o Reino Unido dizer assim, amigos, se faz favor, separar o WhatsApp da Meta. Enfim, isto é para dizer o seguinte, não estou a querer aqui equiparar todos à Google, porque realmente estamos aqui a falar de cotas de mercado absolutamente esmagadoras. A Google em Portugal, o browser, tem 95,5% cota de mercado, e portanto é normal que em muitos mercados como o nosso, isto, quer dizer, se bem que Portugal são peanuts, não é? Mas isto ao nível global levanta questões importantes sobre o equilíbrio de oferecer um serviço de qualidade versus prejudicar o mercado como um todo. E é muito interessante esta revelação, realmente desconhecia estas métricas, mas esta revelação, uma delas que o Diogo trouxe do LTV, do Lifetime Value, para determinar a posição dos anúncios. Porque estes mecanismos, que são muitas vezes orientados para a lógica de negócio, que permitem, lá está, otimizar a experiência do utilizador, aumentar a eficácia em publicidade, introduzem realmente aqui uma camada adicional de complexidade. Coisa que não está aqui ao vislumbre de qualquer um de nós conseguir esmiuçar. O que eu acho muito relevante, que o Diogo já também tinha referido num outro episódio, é a quantidade de coisas que se tem vindo a saber por a Google estar sentado no banco dos réus. E isso é uma das razões pela qual eu trouxe o facto deles irem novamente para o banco dos réus em setembro deste ano. Portanto, mais coisas se vão saber, certamente, vai ser muito interessante. Bom, então a minha mensagem final é isto, quer dizer, eu sei que vai parecer um bocadinho senso comum, mas vou finalizar com isto, porque depois o Miguel vai arrasar com certeza este tópico, não mesmo dar aqui a sua visão, mas aqui a questão, para as empresas, o que é que elas têm que fazer? Eu acho que é continuar a fazer o que têm feito sempre, que é explorar estratégias de marketing digital mais diversificadas. Isto pode incluir outras plataformas que não são a Google, principalmente pelo aumento dos preços em publicidade online, que não dependam exclusivamente de Google Ads. Acho que é uma mensagem relevante, até porque o Diogo já trouxe no episódio, não sei se foi o último ou a 2, mas que o preço tem vindo a aumentar e, portanto, é normal que nós estejamos obrigados a estar mais atentos às plataformas de publicidade. Por outro lado, também dizer que os profissionais de marketing digital é muito importante não só adaptarem-se, mas também prepararem-se para uma possível realidade onde a dominância da Google no mercado de pesquisa e de publicidade seja desafiada, não só, por regulamentações, mas pelos rigorosos, contratempos que vão decorrendo, mas também por outros players do mercado, que eu acho que vai acontecer, se calhar não é já este ano, mas o Bing, de certeza que o tema da inteligência artificial vai aumentar a cota de mercado, de certeza que a Microsoft vai ser beneficiada, e não sou a inventar. Mas, caros, já tínhamos falado no último episódio, as percentagens de receitas do último trimestre da Microsoft foram muitíssimo altas. Miguel. Olha, eu acho que eu gostei imenso deste tema e gostei imenso dessa ideia de a Google estar sentada no banco dos réus. Começa-se a descobrir imensas coisas sobre a Google, que até agora são ditas por profissionais como nós, às vezes um bocado em modo achómetro, que é tipo, isto está a aumentar, isto não faz sentido. Eu não sei quantos de vocês é que já sentiram isto, mas eu já senti de estar a olhar para uma campanha e dizer, mas isto não faz sentido nenhum, como é que isto está a acontecer? Como é que esta campanha não consegue trazer os resultados ou... não é? Tipo, às vezes acontece, às vezes é por nós estamos a fazer as coisas mal, e isso acontece em 90% das vezes, mas às vezes nós olhamos e dizemos, realmente passa-se aqui qualquer coisa esquisito e isto não era assim. E nós temos campanhas que de 2 meses para os outros troca tudo, não é? Agora é assim, eu acho que só se chega a top número 1 do mundo encontrando táticas agressivas, e essas táticas muitas vezes roçam ali a legalidade e ilegalidade. Muitas vezes acontece porque essas táticas aparecem antes de... Sim. Não, mas nós já vimos isto a acontecer com a Microsoft e com todos os outros monopólios de Big Techs, ou seja, muitas vezes até estas táticas que eles utilizam aparecem antes de existir legislação para as combater. No caso da Google, por exemplo, a Google sempre disse muitas vezes em tribunal que era, mas o Gmail é grátis, não é? O Google Earth é grátis, os nossos serviços são todos grátis.
Porquê? O modelo de negócio deles surgiu de uma forma que é isto vale o valor todo da rede e depois se distribui publicidade por aquilo tudo. Ou seja, como é que nós podemos dizer que o Gmail é uma concorrência desleal? Epá, aquilo é grátis, aquilo não é para fazer dinheiro, não é? Teoricamente. Mas todos sabemos que não é assim, não é? Ou seja, estas táticas aparecem antes de haverem leis que consigam combater os resultados que essas táticas criam, não é? Que são estes monopólios. E mesmo quando aparecem leis, existem sempre formas de contornar as leis, até porque as leis são escritas de forma a permitir isso, e isso é complicado. Ou seja, eu acho que isto vai ser para sempre uma luta entre o gato e o rato, que é o próximo monopólio que surgir, vai surgir porque viram alguma coisa e um tipo de tática que mais ninguém viu, por isso é que se torna um monopólio e depois a seguir vêm as leis todas para tentar impedir que isso aconteça, ok? A Microsoft explorou isto, a Amazon, a Google, a Apple não me parece que tenha sido desta forma. Eu acho que até no meio disto tudo, o principal santinho das Big Techs é o Mark Zuckerberg. Epá, que nunca parece, acho eu, nunca pagou a ninguém para ser a rede social principal nas diferentes plataformas. Ou seja, eles não foram pagar a Apple para serem a rede social principal. Paga. Eles pagam especificamente para adicionarem, para terem a sua aplicação nos Samsungs and so on, por standard, por default. Ok, padrão. epá, então pronto, deitaram-me aqui o argumento todo abaixo, Sim, porque eu pensava... Eu pensava que eles simplesmente criaram uma boa rede social a copiar as funcionalidades de todas as outras ou então a comprá-los. Pensei que eram um bocadinho mais santinhos, que era mais visível, não é? Afinal, então já é por defeito e eles pagam à Samsung. Sim, e há coisas, aquilo que tu estavas a falar, portanto, estas regras anti-monopólio já existem há bastante tempo, não é uma coisa nova que a legislação depois é que vem acompanhar. Não, de repente, só quando há processo, só quando alguém reclama é que entra em processo, mas sim, demora algum tempo, há esse desfazamento, até percebemos que de repente aquela tática... Eu também tinha a mesma sensação que o Miguel, que... A Meta operou de forma diferente, não? Em vez de pagar, o que ela tentou fazer ao máximo foi tornar as aplicações acessíveis. Mas pode sim, ficar, isso é, quer dizer, tornar a aplicação de padrão já lá é uma forma de repente... É uma tática monopolista. A Meta, o Facebook já estar instalado, sem tu teres instalado. Exatamente, sim, é verdade. Isso acontece. Não sei se ainda acontece, mas isto aconteceu e recordo-me de uma reportagem exatamente sobre isso. Diogo, formata aí o teu telemóvel... Formate isso tudo e depois vê se aparece instalado ou não. Mas pronto, olha, eu não sei quanto tempo mais é que a Apple vai manter o Google como motor de busca principal. Até porque eu acho que isto vai tudo mudar agora muito rapidamente. Só aqui um pequeno comentário relativamente ao LTV. Tu no teu texto davas a entender que o LTV era um KPI associado ao utilizador, ou seja, à pessoa que está a fazer a pesquisa. Não. É associado à conta de anúncios, ok? E ao anunciante. Ou seja, aquele anúncio, ao ter um impacto, imagina, negativo na experiência do utilizador, porque pode não ser tão claro ou não ter um benefício claro para o utilizador, por exemplo, ou o facto de quanto é que é aquele lifetime value do anunciante para a Google. Sim, olha, disseste tudo bem. A primeira parte da frase, esquece isso, e não tem nada a ver com a experiência do utilizador, tem a ver a Google acha que este anunciante é passageiro ou é um dos tipos que é uma vaca leiteira e que vai estar sempre aqui a investir desde que os resultados sejam bons. E eu acho que é isto que importa. Não é a experiência do utilizador, porque isso é um clique para trás. Ou seja, a pessoa clica, volta para trás e vai a outro, não é? Mas pronto, olha, para terminar aqui o meu comentário, eu acho que relativamente a estes processos da Google, eles não os vão perder. E mesmo que percam estes processos, eles não vão fazer nenhuma dessas alterações. E são alterações... demoram anos a ser implementadas, tem de haver estudos, então se fosse cá em Portugal eram estudos de mercado, estudos ambientais até se faziam para se conseguir descobrir isso, ok? Eu acho é que eles naturalmente vão deixar de ser dominantes, como aconteceu com todos os monopólios, ok? Por começarem a ser ultrapassados por outras coisas que vão aparecer e que eles não vão conseguir acompanhar isto desta forma, como o Fred disse, o Bing. O Bing apareceu, colou-se a ideia de inteligência artificial. Eu agora, por exemplo, no meu Windows, isto atualizou, eu já tenho aqui o Copilot, aqui metido,
em que eu carrego aqui numas coisas e aparece-me logo o Copilot com o Bing Inteligência Artificial a fazer coisas no computador. Ou seja, isto já é uma tática monopolista que eles arranjaram, mas que realmente vai funcionar, não é? Isto da Apple, agora que eu estou super entusiasmado com a realidade aumentada, etc. Será que a Google vai conseguir criar a experiência que a Meta e que a Apple querem para os seus utilizadores neste ambiente? Sim ou não? Não é? A Google parece estar a demorar 20 anos para trocar a minha experiência de pesquisa no telemóvel. Continuo a ver os links todos assim e os 3 milhões de resultados em 1 segundo, quando já não é isso que eu quero. Eu neste momento já quero a experiência de inteligência artificial, não é? Ou seja, eu acho que os monopólios tendem naturalmente a cair por si mesmos e nunca caem. Pá. A Microsoft não caiu, a Microsoft simplesmente perde ali um bocado a luta e depois volta com outra coisa qualquer. Nunca caem. Há muitos monopólios que caíram. Estas Big Techs vieram todas para ficar. Neste momento já é tudo para ficar. Isto já são os pilares dos próximos 100 anos. Agora, para os anunciantes, comem e calam-se. Comem. Têm de comer com isto tudo. Tem outra alternativa para capturar tráfego de intenção e pessoas que estejam neste momento a pesquisar? Têm no Google, vão começando a ter alguma coisa no Bing, mas por agora calam-se. O que é que vão fazer, não é? Agora, é assim... Era isso que eu ia dizer, as rentabilidades estão a cair, os investimentos vão começar a passar daqui para o outro lado qualquer, onde podem não trazer os resultados tão bons e de tanta qualidade, mas vão ser mais baratos e no final de contas o KPI que é importante é quanto é que me custou conquistar um novo cliente. E na Google neste momento, digo aqui com tudo o que tenho e que sei, na Google cuidado, olha o patrocínio. Na Google neste momento é mais caro. Tornou-se mais caro encontrar novos clientes na Google do que em maior parte dos outros canais que andam para aí. Agora... eu acho que isto para os anunciantes é bom aparecerem coisas novas, que são mais sítios, mais possibilidades para investir e acima de tudo, mais é não meter os ovos todos no mesmo cesto, não é? Mas pronto, é o meu comentário. Muito bem. Boa, se gostaram do comentário do Miguel ou se detestaram, têm agora um grupo de WhatsApp em w.martinporidiotas.pt onde podem ir lá expressar a vossa opinião, é verdade, mandar o Miguel, mandar-lhe um abraço, não é? Ou mandar-lhe às favas, podem fazer como quiserem. Entrem então em w.martinporidiotas.pt e serão encaminhados para o nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo que tem, sim, um conteúdo exclusivo todas as semanas, também, e o conteúdo desta semana são os Best Global Brands 2023, um documento partilhado pelo Luís Menezes, obrigado Luís, e que tenta avaliar todas as marcas mais valiosas do mundo e explorar os fatores pelos quais essas marcas são então um sucesso, ok? Portanto, super interessante, muito texto, é verdade, mas super interessante. E com isto, passamos então ao Fred, que neste Dia dos Namorados vem-nos falar sobre tecnosexualidade. Oh Deus meu, o que é isto, Fred? Vou aqui ligar um apoio sonoro. Numa tarde chuvosa de fevereiro, a solidão ecoa numa casa vazia, mas a internet promete companhia. O nosso ouvinte abre o computador e um site anuncia: cria a tua namorada ideal com inteligência artificial. E assim começa a jornada da tecnosensualidade. Alexandra, a companheira virtual, materializa-se como um simples clique, diluindo as fronteiras entre o humano e a tecnologia. Neste momento o Diogo está com as mãos na cabeça. E a personificação das vossas fantasias mais íntimas, entrelaçadas com bytes e circuitos, começa. Bom, vamos começar isto com o normal. Ora bem, a tecnologia, que era outrora um mero acessório nas nossas vidas, faz-nos questionar... Agora isto não se cala. Pronto, agora vai continuar aqui. Espera aí. Dizia o seguinte: a tecnologia, portanto, que era outrora um mero acessório nas nossas vidas, faz-nos questionar: seremos nós tecnossexuais? Mas o que é isto? Ora bem, utilizar aplicações de namoro para formar ligações românticas ou sexuais. Ter brinquedos sexuais ligados à internet como vibradores Bluetooth controlados por aplicações. Criar ou interagir com parceiros virtuais ou assistentes sexuais de inteligência artificial personalizados. Explorar desejos e fetiches através de realidade virtual ou realidade aumentada. E por fim, para encerrar, sim, estavam a pensar se assistir a sites pornográficos ou eróticos online se poderia ser considerado parte de práticas tecnossexuais. Sim, sim, dado que isso envolve a tecnologia para explorar e satisfazer desejos sexuais. Diogo, Miguel, não precisam de fazer checklist nestes pontos, também não vos vou perguntar. O que é importante para os nossos ouvintes é o seguinte: já perceberam que desde aplicações de encontros
que transformaram o dating em algo tão banal quanto deslizar um dedo, até brinquedos sexuais inteligentes que permitem prazeres orquestrados, estamos numa encruzilhada da intimidade e inovação. E esta fusão entre o humano e a máquina aproxima-nos dos nossos desejos ou, eventualmente, será que nos vai alienar da realidade? E de acordo com a matéria do New York Times, a resposta não é simples. Bom, um olhar mais comum, mais terreno ao panorama do Dia dos Namorados, dia que nós estamos a gravar, sugere algum otimismo. A Euromonitor International aponta sinais de recuperação de confiança do consumidor, prevendo-se um aumento das vendas de presentes, experiências luxuosas e indulgências com chocolate e vinho. Os principais presentes tipicamente nesta época são os chocolates, com 57%, não sei se já compraram os vossos, Miguel e Diogo. Depois cartões comemorativos, 40%, flores, 39%, saídas à noite, 32%, joias, 22%, roupas, 21% e cartões presentes, 19%. Ora bem, esta empresa de estudos refere existir uma tendência crescente para experiências sobre bens materiais, com um interesse recorde em bem-estar de luxo, mas também experiências tecnológicas. E é precisamente nesta reflexão que finalizo hoje, que é, enquanto alguns celebram a expansão dos novos horizontes sexuais através da tecnologia, outros lamentam uma possível recessão sexual, onde a abundância de estímulos virtuais pode estar a esvaziar o significado do contacto humano real. Seremos nós, então, pequenos cyborgs sexuais navegando no mar de gratificação instantânea, perdendo o toque da ligação verdadeira? Estimados e estimados, ouvintes, isto não termina com respostas definitivas, mas sim com uma reflexão aqui do nosso painel de luxo, com perguntas que convidam à reflexão. Pergunta, Diogo, Miguel, para vocês. Acreditam que a tecnologia está a enriquecer ou a empobrecer as nossas experiências amorosas e sexuais? E uma segunda pergunta, será que estamos a criar novas formas de intimidade ou apenas a distanciar-nos da essência do que significa ser verdadeiramente humano? Epá, super... Estas perguntas são super filosóficas, não é? Então, olha, posso começar eu. E digo, epá, que curioso. Eu no sábado passado estive com um grupo de amigos que é daqueles de há 20 e tal anos e que nunca nos juntamos e juntámos e estivemos numa noite de copos. E por acaso estávamos numa mesa de um bar a falar sobre as nossas aventuras passadas e desventuras, etc. Oh Deus meu, queres mesmo partilhar isso? Vê lá. E um dos temas interessantes, pá, talvez nós já estamos a ficar velhos, né? O pessoal de 40 e tal anos fala de, pá, os putos hoje em dia está tudo muito mais fácil para eles e nós, há 20 e tal anos, da mesma forma como os velhos da nossa altura falavam sobre o passado, etc. E nós, uma das coisas que estivemos a falar foi sobre isto de um conjunto de momentos super constrangedores que nós tivemos de passar, e não é só nas relações amorosas, mesmo para fazer amigos, que hoje em dia já não acontece da mesma forma. Eu lembro-me que na altura, quando estava com muita vontade de ter novos amigos e conhecer pessoas, eu tinha de ir para alguns encontros que havia pessoal que gostava do mesmo estilo de música, etc. Íamos para lá sem conhecer ninguém e era super awkward e tínhamos de estar ali a ver se conseguíamos conhecer pessoas, não é? E esses momentos todos constrangedores porque nós passávamos, faziam-nos crescer enquanto seres humanos, não é? Ou seja, nós íamos para um sítio onde não conhecemos ninguém e estamos ali a tentar conhecer pessoas. É difícil, é constrangedor, mas prepara-nos para outras, dá-nos lições que mais tarde vamos utilizar na nossa vida, não é? A mesma coisa para encontrarmos parceiros sexuais ou mesmo para relações amorosas, etc. Essas coisas todas. Imagina, nós hoje em dia já podemos comunicar com um rapaz ou com uma rapariga sem termos de lhe pedir o número de telefone de casa, não é? Ou pior, termos de telefonar para a casa da miúda e termos de falar com o pai dela a pedir para falarmos com a Josefina, não é? Ou seja, no tempo dos nossos pais era assim que isto acontecia, não é? No nosso já não tanto, ou melhor, no nosso, no meu pelo menos já não foi assim. No meu já era, nós tínhamos de perguntar à miúda se ela tinha net e qual é que era o nick dela e como é que nós conseguíamos encontrá-la, não é? Depois, com as redes sociais, começou a ser ainda mais fácil. Dom de teclas, tens foto. DDTC. Sim, essas coisas todas. Mas, por exemplo, eu lembro-me de alguns momentos em que que tinha conhecido uma miúda na escola de condução onde estava a tirar a carta e depois tive de lhe, ali um bocado desajeitadamente, pedir-lhe o nick dela da net e tal para falarmos na net, para depois continuarmos a conversa, não é? Ou seja, mas hoje em dia, se calhar naquela altura... Tu achas que isso vai enriquecer agora hoje em dia ou vai empobrecer? Eu já chego lá.
hoje em dia as coisas são mais fáceis. Ou seja, com as redes sociais, eu já nem tenho que ter este momento constrangedor, bastava-me ir à net procurá-la, meto adicionar como amigo, se ela aceitar, tudo bem, se não aceitar, a rejeição não foi tão má, não é? Ou seja, a tecnologia está a tornar os momentos mais fáceis, menos constrangedores, Tenho e dúvidas nisso. está a tornar a rejeição mais fácil, porque já não é uma rejeição frente a frente, já não existe aquela coisa de sofrermos aquela humilhação à frente de toda a gente, que muitas vezes acontecia, pá, levámos uma chapada e pronto, e está a andar e a vida continua, não é? Ou seja, hoje em dia é swipe, match, as coisas são feitas e a rejeição já não é a mesma coisa, ok? Apesar de existir a seguir, obviamente, quando tentamos consumar as coisas e etc, mas online as coisas são mais fáceis, ok? Isto eu acho que faz com que aumente o volume das nossas interações, ok? Toda a gente diz, hoje em dia é mais fácil conhecer pessoas e jantar com pessoas, ir para a cena do dating, não é? É mais fácil. Antigamente nós tínhamos, era mais difícil. Hoje em dia é mais fácil, mas eu acho que isto vai diminuir a qualidade das interações que nós temos. E mesmo a nível do crescimento de nós enquanto seres humanos, eu acho que vai diminuir um bocadinho a qualidade das coisas, porque antigamente parece que tínhamos de lutar mais para conseguirmos as gratificações, e hoje em dia já não tanto, não é? E se calhar isso vai fazer com que demos menos valor. Agora a questão aqui das namoradas virtuais e essas coisas todas, é assim, eu acho que isto realmente vai ser uma revolução, mas também vai ser um problema para os miúdos mais novos. E eu vejo isto porque numa das conversas que tivemos, nós temos um dos nossos amigos, já tem um filho a entrar na adolescência, etc. Já começamos a ter filhos que são adolescentes, não é? E realmente, se formos a ver, é mais fácil um miúdo fugir a estes momentos constrangedores e optar por coisas mais simplificadas, claro, onde a rejeição não existe, e isso faz com que ele não cresça enquanto ser humano. Ou seja, que tipo de adultos é que nós vamos ter se são adultos que não têm de passar por algumas das fases da vida, como é fazer a corte a alguém, não é? Se eu agora tenho uma boneca de inteligência artificial que nunca me rejeita, o que é que isso, não é? Tipo, eu para mim deixa-me completamente maluco do ponto de vista de, eu nem acho isso positivo, a não ser que eu tenha lá a possibilidade de escolher, mete aí no nível difícil. Ou alguma coisa desse género, não é? Mas não sei, sinceramente eu acho que isto é daqueles temas que vai dar muito que falar. And I'm a 3. É isso. Exatamente, eu sou um 3, tu és um 10. Agora estou aqui, isto é um jogo. Eu percebo. Eu acho que, e nós temos falado um pouco sobre isso, não é? Aliás, eu acho que o Fred tem trazido muito, sem dúvida estes temas são os temas mesmo do Fred, não é? É os teus temas, Fred. Que é que tu é que trazes? Porque tu trouxeste também um tema uma vez exatamente sobre a influência nas crianças e como elas, e era um estudo, aliás, que elas aguentavam muito menos a frustração. Recordas-te disso? E acho que está exatamente relacionado com este ponto aqui que o Miguel está a falar. Ou seja, depois pode acontecer isso. Ou seja, eles não estão habituados a lidar com essa frustração, e depois quando tentam ir numa abordagem a outro ser humano, que sim, pode rejeitá-los, não é? Podem não saber lidar bem com isso. Mas o meu ponto, isto só para falar sobre o ponto do Miguel, mas o meu ponto eu diria, em termos de se a tecnologia está a enriquecer ou empobrecer as nossas experiências amorosas, eu acho que pode enriquecer no sentido de apoiar, ou seja, não substituir, não é? E aquilo que nós estávamos aqui um pouco a falar, não é? Nesta ideia de ter uma namorada de inteligência artificial, não é? Que é possível, e já hoje em dia é possível, é uma substituição. Eu acho que aí já não sei se é tão positivo assim, mas enquanto apoio, eu acho que sim, acho que nos pode apoiar, seja apoiar como brinquedos com inteligência artificial, onde estão os 2, ou os 3, ou os 5 no quarto e estão todos a brincar, não é? E temos, sei lá, esses brinquedos onde todos brincamos juntos, não é? Então há um apoio à relação e não uma substituição. E enquanto for apoio, acho que é na boa. E aliás, é isso que estamos a falar muito, e falamos sempre em inteligência artificial, não é? Que nunca deve ser uma substituição nossa. Estás a ser super otimista. Eu acho que estás a ser super otimista. Eu acho que isto vai descambar rapidamente para situações de de dependência, atenção. É a mesma coisa que o gaming. Tens situações, e apareceu agora aí nas notícias recentemente, situações de gaming extremo, que são miúdos que já nem saem de casa e que ficam ali a jogar e que só saem para as necessidades e tal. Isto vai começar a acontecer porque o tema das relações é um tema milenar.
Ou seja, desde sempre que as relações são fáceis ou mais difíceis consoante a época, não é? E acho que tornámos a ver um produto substituto super fácil, que te dê uma gratificação semelhante, ou que tu nem sequer percebas as diferenças entre as gratificações, porque nem te atreveste a tentares e experimentar a outra, não é? Uma interação mais real. Isto pode criar todos aqueles problemas que os miúdos passam na adolescência, de falta de confiança e de... Não é? É um caminho mais fácil que pode ser um substituto. Por exemplo, hoje em dia é mais fácil os miúdos ficarem em casa a jogar do que irem para a rua jogar a bola com amigos que não conhecem, que têm de ir fazer amigos para a rua para jogar a bola, não é? Ou seja, eu acho que é preciso termos muito cuidado e eu acho, e ainda por cima agora com as novas tecnologias de realidade aumentada, etc., que finalmente não vão massificar agora este ano, mas daqui a 5 anos estão massificadas, e isso não tenho dúvida nenhuma, eu quero ver como é que vai ser, porque as experiências realmente são avassaladoras, não é? Mas desculpa, interrompi-te. Não sei se... Não, também não tinha muito mais a adicionar. Acho que é muito isso. Acho que é como assistência e não como substituição. Quer dizer que os pais têm mais uma coisa com que se preocupar. Já não era o tempo de ecrã, agora é o tempo de namorada virtual. Junta-te a nós no Spotify, Apple e Google Podcast, subscreve, avalia e deixa-nos o teu comentário. Visita também o nosso website marketingporidiotas.pt para explorares mais sobre os temas discutidos hoje e para escutares os nossos episódios anteriores. Não te esqueças do nosso grupo vibrante do WhatsApp, uma comunidade de entusiastas de marketing e tecnologia como tu. Entra em w.marketingporidiotas.pt w.marketingporidiotas.pt. Eu vou ver se estás lá. Mantém-te atualizado e traz as tuas ideias. Bom, muito obrigado, queridos companheiros de painel. Na próxima semana voltaremos com mais novidades e perspectivas valiosas do mundo do marketing. Até lá, continuem a explorar e a questionar e a inovar. Até a próxima semana. Tchau. 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 Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas. Um podcast de malandro, cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas. O melhor podcast de marketing em português. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.